É com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos, né? Nessa casa onde nós encontramos respostas para tantos porquês que nos batem a mente, né? Todos nós temos muitas interrogações e a doutrina espírita é a única que esclarece realmente. Porque aqui nós adquirimos a fé raciocinada. Não é aquela fé de viseira que você tem que acreditar porque fulano ou beltrano falou. Você vai acreditar porque aquilo te tocou à razão e ao coração. Então é uma doutrina realmente diferenciada por isso. Por isso também que é de poucos, porque as pessoas são muito imediatistas, querem respostas para tudo e a todo tempo sem voltar para dentro de si mesmo e buscar a resposta que está dentro da gente mesmo. Porque as leis de Deus, está na questão 621 do Livro dos Espíritos, as leis de Deus estão na nossa consciência. Todos nós temos acesso a elas. Mas a gente tem que aprender a se interiorizar, a se harmonizar e buscar a resposta dentro da gente mesmo, né? Mas quem vai fazer a palestra é a Sueli. Então vamos, né, procurando nos harmonizar, nos interiorizarmos, para fazermos a nossa prece e passarmos para a nossa irmã Sueli. Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de adquirirmos conhecimentos sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado, né? Vamos lá. Cá estamos nós com a nossa tarefa, graças a Deus, né? Porque isso nos dá muitas oportunidades, né? E o que mais nós precisamos nessa vida é de oportunidade. Eu acredito que aí está a grande justiça de Deus, né? Se nós não temos as oportunidades todas que deveríamos ter pela lei dos homens, por Deus a gente tem. Então esse é o grande presente de Deus para nós, né? Porque Deus não dá nada a ninguém. Ele não dá, ele não oferece nada a ninguém. O que ele oferece é o seu amor incondicional que tem por nós, que é nosso Pai, e as oportunidades para que a gente alcance os nossos objetivos. A grande oportunidade, a maior de todas que ele nos deu e que faz a nossa diferença dos outros reinos, é o livre-arbítrio. É ali que está a semelhança com Deus, né? No poder de criar, de amar, de realizar. Então Deus nos deu esse grande presente, que é o poder de escolher. Porque assim ele coloca na mão de cada um a oportunidade maior de ser feliz. Então, ele nos dá muitas oportunidades. E é disso que a gente precisa, né? Porque aí a gente faz acontecer, né? O que a gente não pode perder é a oportunidade. Porque perdeu, não sabemos quando vamos ter outra, né? Quando a gente perde uma oportunidade de realizar alguma coisa, a gente não sabe quando vai ter outra. Então, o tempo vai passando e o tempo não é responsável por nada, né? O tempo não é responsável pelo nosso envelhecimento, não é responsável por absolutamente nada. O tempo é o tempo, o nosso envelhecimento faz parte do ciclo da vida, né? Daqui a vida nós vamos nascer, nós vamos nos desenvolver, vamos crescer, vamos envelhecer, depois vamos morrer, materialmente falando, porque a alma é imortal. Então o tempo ele se encarrega, né, de, na Terra, fazer essa contagem dos anos para nós. Mas ele não é responsável pelas coisas. Não é por causa dele que nós envelhecemos, né? Se fosse assim, todas as pessoas com a mesma idade estariam com o mesmo grau de envelhecimento. E isso não é verdade. Às vezes nós encontramos uma pessoa que está com uma idade cronológica de 30, 40 anos, com muito mais problemas, com muito mais pontos de envelhecimento, inclusive na parte orgânica, do que uma pessoa de 60. Então, não é o tempo que é o responsável por isso. É a nossa conduta diante do tempo que nós temos, que nós contamos na Terra, né, que leva aí
um 365 dias para girar em torno do Sol, né? E os dias com 24 horas em torno do seu próprio eixo. Isso é o tempo para a gente. Mas o tempo é relativo a cada mundo, né? Quanto mais evoluído é o mundo, mais tempo os espíritos têm, né? Um Júpiter, por exemplo, uma vida lá em Júpiter, uma vida aqui de 80, 90 anos, vai dar uma vida de 300 e pouco em Júpiter, né? Mas de que vai nos adiantar, de que nos adiantaria viver 200 anos, né? Não adiantaria de nada, porque isso aí, o que importa é o que nós estamos fazendo com o tempo que a gente tem. E como Deus nos dá oportunidades infinitas, não tem problema nenhum que a gente viva menos. Tem problema é não viver o suficiente no tempo que nos é dado. Esse que é o grande problema. Mas ainda assim não é, porque Deus vai nos dar a oportunidade da reencarnação. Nós vamos renascer, né, numa nova edição, como diz Benjamin Franklin, com uma nova edição editada pelo autor, né, com uma capa novinha, e aí nós vamos ter mais oportunidades. E é isso que conta, né? Conta a Deus nos dar oportunidades e a nós de aproveitar todas elas e não deixar para depois, né? Porque o depois, que é o depois, né? Não sabemos o que é amanhã, né? A gente só pode saber o que é hoje. O que já passou, porque a gente já passou por ele. E o que a gente está vivendo agora, porque o amanhã é incerto, né? Para o plano material é incerto. Na parte espiritual, nunca, porque não existe o tempo, né? Porque o espírito vive na eternidade, e a eternidade não conta tempo. E como nós somos seres transdimensionais, nós já falamos sobre isso, nós vivemos no estado de vigília, nós vivemos no plano material e no descanso do corpo, no sono físico, nós vivemos a vida do espírito, porque o espírito se emancipa. Por isso somos transdimensionais. Vivemos a vida da matéria e vivemos a vida do espírito. Podemos, então, conhecer muito bem isso, usufruir desses bens na matéria, com as nossas provações e expiações, para que a gente evolua, e no estado de espírito, com o aprendizado fora da matéria, no contato que temos com os espíritos protetores, com os espíritos que sentem afeição por nós, com os espíritos que torcem pela nossa vitória. É a nossa matéria de hoje, a afeição dos espíritos por certas pessoas, né? Será que eles têm? Que a gente fica pensando assim, bom, se nós estamos nesse mundo para desenvolver o amor, porque o amor, ele existe em vários níveis, né? Todas as pessoas amam, todos os seres amam, em todos os reinos o amor está presente, né? O amor está presente no reino mineral, com a agregação dos átomos, dos elétrons, que estão ali se agregando juntinhos, né, em torno daquele núcleo, formando o átomo que forma a matéria. Eles estão ali, de certa forma, unidos. De certa forma, é uma forma de amor. Depois nós temos lá no reino vegetal, quantas demonstrações, né, de sensibilidade nós encontramos nas plantas. Não é nada consciente, porque consciência só no nominal, que é o nosso reino. Então é inconsciente, mas já existe a demonstração da cooperação, né, de um vegetal com o outro, né? Já passamos por esse reino e falamos sobre isso, daqui a pouco vem mais a respeito disso. No reino animal, quantas demonstrações nós encontramos de sentimentos, de emoções, né, no reino animal. Eu sou suspeita porque eu amo esse reino, né? Eu amo esse reino. Eu já falei que eu acho morcego lindo, as pessoas se espantam, mas eu acho. Eles são lindos. Então eu amo o reino animal. E as demonstrações de amor no reino animal são são volumosas, são intensas, né? E eles estão sendo muito estudados. Agora, as últimas
as últimas descobertas, né, é que realmente os animais sentem as nossas emoções como nós sentimos. Não é diferente de nós. Eles sentem as emoções como nós sentimos. Eles foram ligados aos aparelhos. Eles foram ligados aos aparelhos de ressonância magnética e foram estimulados a diversas sensações, e as mesmas áreas do cérebro que intensificam, que demonstram essas emoções, foram as mesmas que os pesquisadores encontraram no cérebro deles. Então, eles têm as mesmas emoções, eles têm a mesma capacidade de sentir que nós. A diferença é que eles não sabem disso, né? Eles são instintivos e nós sabemos. Então, a cada reino, nós vamos vendo um acréscimo aí, claro, que nós somos o reino mais importante da criação, aquele que pode fazer consideração sobre todos os outros, enquanto que os outros não podem fazer considerações sobre nós, né? Então, nós temos aí agora, foi a última, né, desse reino que ele está sendo muito estudado, o reino animal, está sendo muito estudado pela ciência. A última agora é o contato visual dos cães com os seus donos, que eleva o hormônio ocitocina, não só do animal quanto do dono. E é porque há uma comunicação muito grande, muito intensa no olhar desses animais para os seus donos. Então, e isso está provado cientificamente. Então, é demonstração de amor? Sim. Então, nós encontramos demonstrações de amor em todos os reinos, desde o mineral até o hominal. Sendo que no reino hominal, essa virtude aí, né, esse amor, ele é com conhecimento de causa. E nos outros reinos é instintivo. Então, nós sabemos que amamos. Os outros reinos não sabem, mas nós sabemos. Então, a nossa responsabilidade com esse sentimento é muito grande. Porque nós sabemos quando amamos, quando nós estamos amando pouco ou amando muito. Nós sabemos, inclusive, a qualidade do nosso amor. Se ele é condicional ou se ele é incondicional. Então, no nosso nível evolutivo, nós temos muito poucas demonstrações de amor incondicional. O nosso amor está sempre condicionado a alguma coisa. E isso, a gente já até falou sobre isso, esse amor condicional, ele é incentivado por nós, nos nossos filhos, inconscientemente, mas é. Nós é que os ensinamos a amar condicionalmente. Porque qual é a mãe que nunca falou assim para o seu filhinho? Olha, come tudo que aí a mamãe vai gostar de você. Fica bonitinho na escola, atende a professora que a mamãe vai gostar de você. Ele já cresce sabendo que ele tem que ser bom, que ele tem que comer tudo, porque senão a mãe não vai gostar dele. Então, esse amor que a mãe passa para ele, que ela ensina para ele, é um amor condicionado a essas coisas. Ao comer tudinho, ao ser bonzinho na escola, ao ser uma criança educada. Quer dizer que se ele não for nada disso, a mãe não vai amá-lo? Claro que vai. Então, por que a gente fala isso? Né? Claro que vai. Porque isso aí, nesse ponto, há uma demonstração de amor incondicional. Quando o amor de mãe existe, porque às vezes ele não existe, porque nós sabemos, aprendemos aqui com o Espiritismo, que nem sempre esse amor de mãe está presente na relação de mãe e filho. Nem sempre. Às vezes o comprometimento com os espíritos é tão grande que não conseguem desenvolver. A última apelação do mundo espiritual, segundo os espíritos, é o renascimento com essa relação de mãe e filho. Para desfazer ódios, mágoas e tantas outras coisas que às vezes nós desenvolvemos e nutrimos no decorrer da nossa caminhada evolutiva, nas várias encarnações que nós vivemos. Então, esse realmente quando ele existe. Às vezes, não se consegue desenvolver. Então, nós temos mães que não têm o menor afeto pelo filho e vice-versa, mas quando esse amor existe, ele é incondicional. Quando ele existe, ele é. Tanto que, às vezes, nós, né, quem tem filho sabe disso, a gente pode falar o que a gente
achar e quiser do nosso filho, mas ai de quem fale aquilo que a gente não gosta, né? A gente não vai aceitar. A gente até pode, mas mais ninguém, né? Então, é incondicional esse amor. Mas isso não quer dizer que por causa disso nós vamos aceitar tudo que os nossos filhos fazem. Porque o amor não está ligado à conivência da indignidade nem do mal. Pelo contrário, ele está longe disso. Então, o fato de uma mãe ter um amor incondicional pelo seu filho não significa que ela vai assinar embaixo tudo que ele faça. Não vai. Até porque, se ele é incondicional, ela não pode fazer isso. Ela tem que amar e pronto, e auxiliar, reprovar, ajudar e obrigá-lo a voltar para o eixo ali, porque essa é a tarefa. Essa é a tarefa dos espíritos afeiçoados a nós. E nós, mães, avós, pais, tios, aqueles que estão com a responsabilidade de uma criança, são espíritos que sentem afeição por essas crianças, por esses seres que vão crescer e não são crianças, né? Estão passando pela infância, o espírito é velho, é milenar. Então, a afeição que se tem pelos nossos tutelados, né, por aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, jamais pode ser igual à questão da conveniência de se aceitar o que eles fazem. De jeito nenhum. O amor está separado disso. E é assim que os espíritos também agem conosco. Sentem afeição por nós. Eles nos amam, mas não aprovam tudo que a gente faz. Mas nem por isso deixam de nos amar. Imaginemos o nosso espírito protetor, que depois é o próximo estudo aqui, o anjo da guarda, né? Se ele não nos amasse, né? Imaginemos se ele não nos amasse. Ele nos ama, nos protege, nos auxilia, mas não aprova tudo que a gente faz. E é assim que deve ser a relação daqueles que estão sob a nossa responsabilidade. A nossa relação com eles deve ser assim. Amor incondicional. Isso não quer dizer que sejamos coniventes com tudo de errado que eles estiverem fazendo, né? A gente tem que estar ao lado, auxiliando, mas não sendo conivente e reprovando realmente aquilo que não está certo, né? Nessa questão aqui da afeição dos espíritos por certas pessoas, Kardec pergunta assim: os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? E eles respondem: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, os suscetíveis de se melhorar. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem viciar-se. Daí o seu apego resultante da semelhança de sensações. Então é assim no mundo, né? Os espíritos se aproximam de nós, né? Porque nós temos amigos, né? Claro que os nossos amigos não gostam de tudo que nós fazemos. Nós também não gostamos de tudo que eles fazem, mas dentro de um certo limite, né, e de um comportamento digno, nós não temos que ficar fazendo críticas sobre aquilo que a gente não gosta, porque cada um é um. Agora, nós não vamos nutrir uma amizade com pessoas que têm comportamentos completamente diferentes do nosso e que a gente desaprova. Aí não há possibilidade de uma relação de amizade. Mas não é por isso que a gente vai desgostar da pessoa. Porque a gente não desgosta de ninguém. A gente desgosta do que elas fazem, às vezes. Né? Então, isso é muito diferente. Isso também a gente tem que separar. Né? Não pode ficar juntando essas coisas. E os espíritos se afeiçoam às pessoas pela semelhança de ideias, de pensamentos, de atitudes. Por isso é que nós somos sempre responsáveis por aquela nuvem de testemunhas que Paulo falou, a qual nós estamos sempre subjugados, a essa nuvem de testemunhas. Ninguém está sozinho nunca. Não existe essa possibilidade. Porque somos energia. Energia atrai energia semelhante a ela, né? Assim como a matéria atrai matéria.
É natural isso, é da lei da física. Então nós, com a sintonia do nosso pensamento, nós absorvemos as energias que estão ao nosso redor. Às vezes, quando a gente entra num ambiente e a gente não se sente bem, é normal isso, é normal. A gente entra, não se sente bem, o ambiente está um pouco carregado de energia ruim, a gente pode não se sentir bem. Mas não temos que continuar nos sentindo mal. Porque se continuarmos a nos sentir mal, significa que estamos no nível da energia do ambiente. Por isso que a gente assimila, né? É natural sentir o peso, mas não é natural permanecer sentindo. Porque se não estamos em sintonia, assim, foi só quando a gente percebeu e logo passa. Porque não havendo semelhança, não há encontro, não há integração energética. Então, poderemos estar num ambiente extremamente pesado e não estarmos sendo contaminados pelo ambiente. Percebemos que está, mas não somos contaminados por ele, porque não estamos vibrando na mesma faixa vibratória em que o ambiente se encontra. Então, tudo acontece por sintonia, também a afeição dos espíritos por nós. Na 485, Kardec pergunta: a afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? Ora, o que a gente pode já imaginar dessa resposta? São espíritos, não têm corpos. A afeição física é só quem está encarnado. Espírito não tem afeição física. Não deveria ter, pelo menos, né? Mas olha o que eles respondem. A afeição verdadeira nada tem de carnal. Não pode ter. Assim como a afeição verdadeira na Terra também não tem. Entre os encarnados, também não tem. Existem níveis variáveis nesse interesse, nessa afeição. O amor não tem nada a ver com a paixão física, né? Não tem nada a ver. A paixão é necessária para aproximar as almas. Mas esse amor ainda não existe. Ele vai, aos poucos, sendo conquistado através do dia a dia nas relações dessas pessoas. Sejam elas através do matrimônio, de irmão para irmão, né, de vizinho para vizinho, de profissional para profissional, vai sendo conquistado aos poucos. Então, somos aproximados das pessoas por uma razão, porque precisamos de conviver e de mantermos relações com essas pessoas por questões kármicas, mas isso aí não é um sentimento nobre ainda. Esse sentimento vai aos poucos sendo conquistado pelas pessoas. Quando as almas são muito já afeiçoadas, e isso acontece com qualquer tipo de relação, né, na Terra, muitas vezes encontramos uma pessoa num ambiente comum, coletivo, né? Começamos a conversar com essa pessoa, nos tornamos amigos e parece que a gente já se conhece de muitos anos, né? São almas que se reencontram. Aí são é uma amizade que surge, né, muito intensa. Que às vezes as pessoas falam: poxa, onde você estava, fulano? Você parece ser meu amigo de muito tempo. Às vezes, realmente, é um amigo de muito tempo. Então, são esses encontros que a gente tem. A aproximação acontece. Como acontece também nas formações familiares. Também acontecem essas aproximações, né? Mas casamento na Terra, por exemplo, a gente já falou sobre isso, eles são muito provacionais. Né? São casamentos provacionais para o espírito resgatar, né, o seu passado e sublimar sentimentos. Então, são raros os casamentos por amor, são raros. A maioria deles são casamentos provacionais em que a paixão e a afeição aproximam e depois, com o decorrer do tempo, essa paixão vai sendo substituída por um sentimento maior, um sentimento melhor, se torna um amor que vai
né, para cumprindo aí a função dos encontros na Terra, porque a função é essa, é desenvolver esse amor maior, né? Então, está no Evangelho, segundo o Espiritismo, uma página sobre o amor, que o amor é um instinto elevado à altura do progresso feito. Quer dizer, quanto mais o espírito evolui, quanto mais o espírito vivencia e aprende, mais capacidade de amar ele tem. Então, quando ele está num nível superior, ele nutre amor incondicional por todas as criaturas. É por isso que a reencarnação, longe de cortar os laços de família, ela amplia. Ela amplia os laços de família. Porque nós não vamos nos importar na espiritualidade, na vida espírita, com pai, mãe, irmão. Somos todos irmãos. Não temos esse parentesco que temos na Terra. O parentesco na Terra é justamente para ampliar os laços de família, da família fraterna, como filhos de Deus que somos, e se somos filhos de Deus, somos todos irmãos. Então, esse é o objetivo maior. Então, esses espíritos que nutrem afeição por nós, já sublimaram sentimentos. Eles nutrem amor incondicional por nós. Senão, nem poderíamos ser afeiçoados, eles se afeiçoarem a nós pelos nossos defeitos, pelas nossas inferioridades. Por isso que eles são afetuosos conosco, porque têm amor incondicional por nós. E não é carnal. Nunca carnal. Claro que, salvo aí, os espíritos inferiores, recém-saídos da matéria, com uma série ainda de inferioridade, de paixões enraizadas, podem sim ter um sentimento ainda material, mas isso rapidamente vai se esvair à medida que ele vai melhorando, que ele vai evoluindo, ele vai vendo que isso não é mais importante para ele, né? O amor carnal, ele é importante sim, porque foi ele, e a força desse amor, a força essa força genésica, ela está no espírito, ela não está no corpo. O corpo é um instrumento, mas ela está na alma. E ela que faz a evolução dos seres aqui na Terra. Não é? As uniões celulares na Terra, elas não visam apenas a elaboração das formas físicas, que é a procriação, não. Ela vai muito além disso. Ela vai muito mais do que isso. É uma força poderosa que é responsável também pela evolução da alma, né? Em outras oportunidades, quando a gente for falar, e mais para frente aqui virá oportunidade desse assunto, nós vamos visualizar melhor esse ensinamento dos espíritos. Mas eles continuam dizendo: a afeição verdadeira nada tem de carnal, mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição, podendo existir, no caso, uma lembrança de paixões humanas. Então, são aqueles casos de espíritos ainda muito envolvidos com a matéria, muito ainda ligados à sensualidade, que podem ainda ligar-se a alguém na Terra por causa de paixões que ainda não conseguiram sublimar. Mas isso não demora muito, né? As reencarnações estão aí para nos auxiliar nessa evolução aí. Os espíritos se interessam pelos nossos infortúnios e pela nossa prosperidade. Os que nos querem bem se afligem pelos males que experimentamos na vida. Isso é muito importante, porque nós, na Terra, nós não sabemos avaliar muito bem e qualificar muito bem as coisas que acontecem conosco. Nós consideramos algumas coisas uma desgraça na nossa vida e nem sempre é. Aliás, nunca é, melhor dizendo, nunca é. Porque se essas coisas estão presentes na nossa vida, existe uma razão para elas estarem ali. Se foi
por causas anteriores a essa encarnação, temos que resgatar, não tem jeito. E se não foi por causa anterior, foi por causa atual. De certa forma, procuramos. Porque nós somos os efeitos de nós mesmos. Então, mesmo aquilo que nós não consideramos bom, não veio de graça para nós. Deus não joga dados. Não joga dados e fala assim, aquele lá vai passar por isso, aquele vai ter isso. Isso não existe. Né? Nós somos os efeitos de nós mesmos. Nós temos livre-arbítrio. Então, nós somos frutos das nossas escolhas. A nossa vida é fruto das nossas escolhas. A gente pode ver isso muito bem no dia a dia. A nossa vida toda na Terra, ela representa numa escala pequenininha o que é a vida, a caminhada do espírito para a evolução infinita. Né? Só que na Terra ela tem fim. E a caminhada do espírito na eternidade não tem. Mas a gente pode avaliar, digamos assim, um dia nosso como uma encarnação. Um dia pequenininho, numa escala muito pequena, e uma encarnação grande, né? Assim, todo o tempo da nossa vida. Quando às vezes a gente chega no final do dia, a gente costuma, eu brinco muito e digo assim, hoje eu fui regida pela lei de Murphy. Ela existe, essa lei, tudo bem. Ela existe. Mas se eu fui regida pela lei de Murphy, é porque também eu fiz escolhas erradas. Mas a gente não acha. A gente não acha que fez, a gente culpa o destino e culpa Murphy, o coitado do Murphy, né? Porque a lei de Murphy é o quê? Murphy descobriu que quando uma coisa pode dar errado, ela dá. E não é sempre assim. Tudo pode dar errado. Tudo que existe no universo pode dar errado. Mas nem sempre dá. Mas então não é a lei de Murphy? Tudo pode. Se fizermos boas escolhas, não vamos ter problemas. Mas aí é que está. Na hora que a gente está fazendo a escolha, a gente está achando que ela é certa. Depois, quando vem a consequência, a gente vê que não era aquilo que a gente devia ter escolhido. Mas aí, e aí? Aí tem que dar conta. Aí tem que se virar. Né? Tem que se virar. Não tem jeito. Para consertar a situação que se apresenta para cada um de nós. Então, nós estamos todos os dias escolhendo as coisas, a gente escolhe, mas o resultado, a consequência da escolha não é mais da nossa alçada. Esse que é o problema. Por isso que somos responsáveis por aquilo que a gente está escolhendo. Então, quando os espíritos respondem assim, os bons espíritos fazem todo o bem que podemos e se sentem felizes com as nossas alegrias, isso é verdade. Mas eles podem se sentir infelizes diante de uma consequência ruim por causa de uma escolha ruim. Eles não ficam infelizes por causa disso, porque é um aprendizado. É um aprendizado. É por isso que tem aquele ditado que a gente pode errar, mas não deve permanecer no erro. Realmente não deve. É quando a gente erra que a gente aprende. Né? A gente vai errando até que a gente aprende. Mas a gente tem que aprender. Não é ficar errando aquilo que a gente já sabe que vai dar erro. Porque aí é abdicar da maior conquista do espírito humano, que é o raciocínio. O que adianta avaliar que está errado se a gente permanece no erro? Não adianta. Aí a gente fica como aquele do reino animal que fica condicionando. Tanto ele faz uma coisa e se dá mal que ele para de fazer, mas ele faz muitas vezes. E ele acaba entendendo por condicionamento que não pode fazer. Né? Se pusermos uma cerquinha, como algumas pessoas fazem, com um choquezinho para aquele animalzinho que gosta de ir lá cavar as plantas, acabar com o jardim, eu sou contra isso, obviamente, claro que sou, porque eu não aceito nenhuma coisa que possa ferir ou machucar um animal, eu não aceito mesmo, então eu sou contra isso, mas quem faz, o que acontece com o bichinho?
Ele vai várias vezes, ele não vai uma só, não. Ele vai 1, 2, 3, 4, 5, até que ele entende que não dá mais para ir, ele não vai. Mas ele não vai uma só, não. Ele tem que ser condicionado. Mas o ser humano não pode ser condicionado. Essa fase nossa já passou. Nós não aprendemos por condicionamento. Então não é ficar fazendo, dando errado e continuar fazendo. Não é? Então como nós vamos querer mudanças para uma coisa que não está boa, se a gente permanece fazendo igual o tempo todo? Que resultado melhor a gente está esperando se está fazendo a mesma coisa? Não vai ter. Então a gente fica atrasando, né, a nossa evolução. Aí os espíritos não vão ficar com peninha da gente com isso, não. Porque eles sabem que a gente já tem condição de entender isso aí. E eles vão apreciar esse desfecho ruim, porque aquilo ali vai nos ensinar. E o objetivo é o aprendizado. Então a gente precisa entender essa relação dos espíritos conosco. E eles continuam dizendo, ó, eles se afligem, né? Eles sofrem com os vossos males, quando não os suportais com resignação. Olha só. Então, veja bem, não é o mal que os faz infelizes por nós. É como nós encaramos e vivenciamos esse momento nosso. Então não é o fato em si, é como reagimos a esse fato que está acontecendo conosco. Porque eles sabem que é uma lição que nós precisamos ter. Ninguém sofre no ponto que não precisa. Ora, um aluno em recuperação, ele está lá na sala de aula. Então ele fez uma prova. Aí na prova, o professor viu quais são as deficiências dele. Se ele já aprendeu determinado ponto, para que ele vai ficar cobrando aquilo daquele aluno? Não, ele vai para a recuperação na matéria que ele está fraco. E assim mesmo, dentro da própria matéria que ele está fraco, o professor vai avaliar o que ele precisa ali dentro. Se ele já sabe alguma coisa, para que vai ficar pedindo a ele para perder tempo com aquilo que ele já sabe? Então ele vai ser cobrado naquele ponto que ele não sabe. Então o professor vai dar aula em cima daquilo ali, daquele assunto ali, e vai cobrar aquele assunto para ele. Então as lições que a vida nos traz, com certeza nós precisamos de algum aprendizado ali, senão elas não estariam chegando para nós naquele ponto. Por isso que às vezes a gente fala, poxa, fulano não passa por isso que eu passo, porque o fulano já aprendeu. Ou já aprendeu, ou não tem nem condições ainda de aprender. Porque ainda tem essa. Às vezes a vida de alguém segue um curso tão calmo, né? De tanta calmaria, nada de mal acontece. Aí a pessoa pensa, gente, será que Deus gosta mais dele do que de mim? Porque nada, graças a Deus, a gente ainda fala assim, porque a gente não deseja nada para o outro de desgraça, né? Mas, gente, nada, parece que tudo dá certo lá. E eu estou sendo tão atingido, o que eu estou fazendo de errado? Ah, essa pergunta é boa. O que eu estou fazendo de errado? Isso aí é ótimo. Porque quando a gente começa a perguntar o que fulano tem contra mim, já começa a dar zebra. Fulano não tem nada contra ninguém. E ainda que tenha, não pega. Nós é que somos abertos a essas coisas. Nós é que somos responsáveis por tudo que acontece conosco. Não é o outro. O outro vai responder pelo erro que ele está fazendo, pela ação que ele está tendo contra nós. Mas não é aquilo que vai nos fazer sofrer, não. Ele pode até tentar, mas não alcança o objetivo se nós não estivermos em sintonia. Não vai alcançar esse objetivo. Então, os espíritos conhecem perfeitamente aquilo que a gente precisa de aprender. Principalmente os bons. Aqueles que estão se afeiçoando a nós pela sua superioridade, não a nossa. Então, eles sabem disso. Então, não é aquele problema
que vai afligi-los. É como nós vivenciamos essa lição, se a gente está aprendendo ou não. E eles continuam aqui. Porque então esses males não vos dão resultados. Quer dizer, se nós não tivermos uma resignação diante do problema que nós estivermos passando, não vai nos trazer benefício aquilo ali. A gente vai ter que passar de novo, porque não aprendeu a lição. Como aquele aluno que teve lá as aulas do professor, o professor explicou, deu a prova para ele em cima daquilo e ele continuou não fazendo, não conseguindo fazer. Ele vai ter que, então, repetir o ano letivo. Ele não vai passar. Ele vai ficar. Ele vai ficar para ele aprender. Que ele não pode ir para uma série seguinte sem os requisitos importantes para o aprendizado da série que vem. Ele não pode ir, que ele não vai conseguir. Então, é benéfico para ele fazer repetição? É muito benéfico. É muito benéfico. Porque está evitando um mal maior para a série seguinte, porque ele vai perder lá também. Ele não vai conseguir a aprovação, porque ele não tem os pré-requisitos. Se for só malandragem, ele consegue, mas se ele não tiver os pré-requisitos, ele não pode ir. Né? Ele não pode alcançar séries maiores. Então, isso acontece com os espíritos também. Se nós não aproveitarmos as lições que nos são dadas, se nós não nos resignarmos diante da aprovação que a gente está passando, a gente não vai conseguir melhorar, não vai adiantar nada, vai passar de novo. Tem uma historinha que eu não gosto muito de ouvir, é do marido e da mulher. A mulher aturou um marido problemático a vida toda. O homem era da pá virada. A mulher não aguentava, mas ela aturou, porque ela aturou, porque ela era espírita. Ela falou, não, eu preciso aturar. Eu preciso levar, eu preciso fazer minha parte até o fim, porque aí eu me livro dele na próxima. Eu brinco falando isso pro meu, que eu vou me livrar dele, por isso que eu aturo que eu vou me livrar na próxima. E ela ficou naquela, eu me livro dele na próxima, aí eu vou aturar. E ela tratava bem dele, ela tratava direitinho. Aí lá chegou o dia da morte, ela chegou tão feliz do outro lado, ela chegou felicíssima, ele ficou. Ela que foi primeiro, ela chegou feliz do outro lado. Olha, lá na hora de cumprir, de prestar conta, ela falou, olha, eu fiz tudo direitinho, eu aturei aquele marido que vocês puseram na minha vida, uma vida inteira, uma encarnação inteira, mas eu fui até o fim, tá vendo? Ó, ele ficou, mas eu fiquei junto, eu só fui chamada primeiro, mas olha, eu aturei, eu fiz tudo direitinho. Aí aquele que estava ouvindo a prestação de contas dessa senhora falou, não, a senhora tem toda a razão, realmente a senhora fez a sua parte, a senhora aturou, mas a senhora não fez tudo. Como eu não fiz tudo? Eu fiz sim. Não fez. A senhora não foi para o mundo para aturar o seu marido. A senhora foi para o mundo para aprender a amá-lo e a senhora não conseguiu, a senhora só aturou. Então, porque a senhora fez tão bem essa parte, a senhora aturou tão bem, na próxima a senhora vai com ele para a senhora aprender a amar, para a senhora sublimar o seu sentimento. Quando eu ouço isso, eu olho para o meu e falo assim, meu Deus do céu, o que me espera na próxima, né? Aí, é isso. Nós não podemos aturar nada, a gente tem que entender o processo. Não adianta a gente ficar lá, Deus mandou essa desgraça para mim. Que Deus mandou desgraça? Deus não manda desgraça para ninguém. Não manda desgraça para ninguém. Né? E tem gente que não quer nem fazer nada para melhorar, não, porque gosta de sofrer. Vai sofrer porque é um sacrifício que agrada a Deus. Esse sacrifício não agrada a Deus, não. Deus não quer sofrimento de ninguém, mas não quer mesmo. Esse sacrifício Deus não quer. O sacrifício que mais agrada a Deus é a nossa evolução, é a nossa solidariedade com os outros, é a compaixão que temos pelos outros, esse agrada a Deus. Mas esse sacrifício aí que a gente imagina, com certeza isso não agrada a Deus. Então os espíritos, eles ficam muito mais preocupados com a maneira que a gente está recebendo aquela lição que é importante para a gente. Mas eles não vão ficar com peninha da gente como a gente imagina, não.
pois procedeis como o doente que rejeita o remédio amargo destinado a curá-lo. Todas as vezes que a gente tem uma coisa, um problema, que a gente passa qualquer coisa que a gente não aceita, é como aquele paciente que rejeita o remédio que vai curá-lo, porque o remédio é amargo. E daí? É amargo, mas vai fazer bem, né? Então, a gente não consegue entender isso. Eu me lembro de um fato que aconteceu aqui na nossa reunião mediúnica. Já tem muito tempo isso. Não sei nem quanto tempo, mas tem bastante. Nós tivemos uma comunicação aqui de um espírito aqui na nossa reunião mediúnica e depois nós associamos, porque nós não permitimos assinatura, nomes, porque o nosso trabalho é de assistência aos irmãos encarnados e desencarnados que estão precisando. Então não tem essa de ficar assinando nada, nome de nada, ninguém faz pergunta, ninguém questiona espírito, nem nada, porque a tarefa não é essa. A tarefa é auxiliar o espírito que está recebendo aquela obsessão e tentar explicar para o espírito que está obsidiando que ele não deve fazer isso. Então não é questionar, não é saber de nada, não é essa a função de uma reunião mediúnica, de uma reunião de desobsessão. Não é, né, como muita gente pode imaginar, que ficamos questionando o espírito. Não. Mas a comunicação do espírito, o que o espírito falou, nós associamos a um senhor, né, até não era senhor, era um homem ainda jovem, que veio ao centro, bem antes dessa comunicação, pedir uma ajuda. E nós associamos aquela comunicação àquele senhor. Aquela pessoa, né, a gente chama de senhor, mas era um jovem, um homem ainda jovem. Ele havia perdido a esposa dele, assim, repentinamente. Ela amanheceu com uma dor de cabeça muito forte. Ela foi atendida no hospital, mas ela não voltou para casa. 11 horas ela estava morta. Aquilo para ele foi uma coisa, ele não soube lidar com aquela situação. Primeiro que era um casal, como ele mesmo falou, que era um casal que vivia muitíssimo bem, era um amor na vida dele. E eles tinham um filho, tinha um menino. O menino pequeno ainda, não sei a idade, acho que uns 9 anos, 10 anos, não sei, mais ou menos isso. Ele estava num estado deplorável, o rapaz, deplorável. Completamente largado, inclusive a parte de higiene totalmente esquecida. Descartado. E ele veio nos pedir ajuda, uma pessoa muito educada e tal, conversamos muito com ele. E ele nos contou que ele não estava conseguindo dar conta da situação, porque ele tinha ficado sem a mulher dele daquela forma tão repentina, e o menino estava apresentando um problema de saúde, e que estava preocupando muito ele, que ele não sabia o que ele ia fazer, ele estava completamente perdido. Conversamos muito, ele ficou vindo um pouco aqui ainda, né? Algumas vezes ele continuou vindo. E depois nós associamos aquela comunicação com esse caso, que parecia ser a esposa dele, na comunicação. A preocupação dela, nem por um momento, foi o estado de saúde do filho. Aquilo na hora me chocou. Isso tem bastante tempo, eu estava também assim. Eu falei... Depois da comunicação, eu falei, mas como que ela não está se preocupando, né, com a saúde do filho? Depois, claro, estudando o espiritismo, a gente vai encontrando as respostas. Na comunicação, ela não fazia alusão ao problema dele, de saúde. A única preocupação dela, grande, vou ligar a bênção que está esquentando. A única preocupação dela, naquele momento, era o comportamento do marido que ficou aqui. Era a preocupação dela. Ela deu a entender que aquilo já estava escolhido por eles, que ela partiria, foi escolhido quando eles reencarnaram, ele ficaria e cuidaria daquele outro espírito que estaria sob a sua responsabilidade e que ia passar uma provação grande. Né? Então, ela não estava preocupada porque ela sabia que o problema do garoto era um problema que tinha sido escolhido por ele antes de reencarnar e que eles seriam aqueles que o ajudariam. Ela, durante um tempo, depois na dimensão espiritual ela continuaria auxiliando
e ele ficaria com ele aqui. Então ela deixou isso muito claro na comunicação. Então a preocupação dela nem um pouco foi com o problema de saúde do filho, e sim com a maneira que aquele espírito que era seu companheiro e que na atual encarnação era o pai do garoto, estava tendo com relação a tudo que aconteceu com eles. Isso vem a ser confirmado aqui por essa resposta dos espíritos. Eles não se preocupam com o que nós passamos em termos de doença, de problema, porque isso faz parte da nossa vida. É como nós encaramos isso aí. Aí é que a gente vê que os nossos problemas existem porque eles precisam de existir. Nós precisamos desses problemas. A morte não é a pior coisa do mundo, nunca foi nem vai ser. Né? Ela é apenas o fim de uma prova, né? de um tempo, de uma etapa na evolução da alma, e depois ela vai reencarnar. Mas cada um tem seu tempo. E aquilo ficou muito claro. E eu, na hora assim, da comunicação, eu fiquei meio assim. Depois eu cheguei em casa, peguei o livro dos Espíritos e fui estudar. Encontrei isso aqui. Né? Realmente, a gente tem que pensar isso. Os espíritos não podem... mas a gente faz o contrário. Né? A gente quer melhorar, a gente não quer que aquelas coisas aconteçam com a gente. A gente pede sempre a Deus nos livrar do mal. Deus nunca vai nos livrar do mal que nós tivermos que passar. Nunca. Ele vai nos livrar daquele que a gente não tem que passar. E isso, no capítulo que vem aí sobre anjos da guarda, vai ficar muito claro. Todos nós temos o nosso anjo da guarda. Se nós pensarmos que a tarefa deles é nos livrar de todo o mal, aonde que está o anjo da guarda? Onde que estava, né, o anjo da guarda de determinadas pessoas que sofreram, segundo a crítica do mundo, injustiças e foram mortas de uma maneira violenta, crianças? Cadê o anjo da guarda dessas pessoas? Onde que estava? Né? Estava ali. Nós vamos saber isso com muita clareza no capítulo que fala sobre anjo da guarda. Então, os espíritos não se preocupam com as nossas doenças, com as coisas que acontecem conosco, mas sim com a parte da moralização, do entendimento, do discernimento daquele momento difícil que a gente está passando. A resignação, isso sim é o que preocupa os espíritos. Porque resignação não significa acomodação diante de um problema. Ora, se eu estou com uma dor de cabeça muito grande, o que é resignação nesse momento, dessa dor de cabeça? Principalmente se eu sei o motivo dela. Né? Se eu sei o motivo dela. Porque existem vários motivos para uma dor de cabeça. Né? E muitas vezes a gente sabe. Principalmente na parte alimentar. Que tem certos alimentos que a gente não pode ingerir. Que vai nos causar problemas intestinais, problemas de estômago, que vão gerar uma dor de cabeça, né? Uma série de coisas. Aí, por causa disso, eu vou me acomodar, porque, bem feito para mim, eu comi o que não devia, agora eu vou sofrer. Que ignorância é essa? Vai lá, pega um remedinho, um analgésico e toma. Mas aprende. O analgésico vai ajudar. A dor vai melhorar, senão vai passar. Né? Ou ela vai melhorar. Alguma coisa nós vamos fazer por nós. O que nós não podemos é ficar revoltados diante do fato causado pela nossa negligência, imprudência e outras coisas piores. Então, isso é que a gente não pode. Então, resignação aí é o quê? É reconhecer a sua culpabilidade no fato. Que não aconteceu por acaso. De jeito nenhum. Aconteceu porque eu fiz uma escolha errada, comi o que não devia e passei mal. Mas também não é por isso que eu vou me acomodar e, num estado de autoflagelação, sofrer porque fiz uma escolha errada. Deus não quer isso da gente, não. Deus quer que a gente melhore.
Então, vamos lançar mão daquele remedinho, do tratamento necessário. Agora, vamos aprender. Porque não é sempre também que aquele remedinho vai fazer efeito se a gente insistir no erro de comer o que não deve. Daqui a pouco ele não faz mais efeito. Mas a gente permanece, igual o cachorrinho, que vai lá na cerca elétrica 1, 2, 3, 4, 5 vezes, até que a pessoa fala assim, realmente eu não posso mais comer isso, eu não vou mais comer isso. Porque eu vou comer isso e eu vou passar mal. Tomara que realmente lembre que aquilo ali faz mal e não coma, né? Porque senão o peixe morre pela boca e a gente também. Das duas formas, falando que não deve, comendo que não pode. Né? Então isso é natural na nossa vida. Quer dizer, não vamos ficar nas nossas orações pedindo a Deus para nos livrar do mal, porque o mal é necessário para a gente reconhecer a necessidade do bem. Aquele que sente a dor sabe que ele não pode fazer certas coisas, ele não faz. Então, a dor é o mal necessário para a gente naquele momento. E o que nós passamos na vida também. Né? Quando fazemos escolhas ruins, nós vamos ter que sofrer nas consequências para a gente aprender que não pode tomar determinadas atitudes, que tem que ser um pouco mais tolerante, um pouco mais compreensivo, porque isso realmente é o que importa. Bem, dever de casa, porque a gente já está no nosso horário ali, a 487, que é a que vem aí, ó, 487 é dever de casa. 487, 488, 488A e também o próximo assunto que eu adoro, que é anjo da guarda. Anjo da guarda, citado no livro do Dr. Brian Weiss, Muitas Vidas, Muitos Mestres. Ele faz uma citação sobre anjo da guarda. Ele fala, se nós soubéssemos que nós temos espíritos que nos ajudam, que têm a tarefa de nos ajudar o tempo inteiro, nós estaríamos mais seguros. Mas a gente não pensa nisso, a gente associa anjo da guarda a criança. Todos nós temos um espírito protetor, todos nós, que cuida de nós. E o mais interessante, ele é de ordem superior. Não existe anjo da guarda fraco, não tem essa possibilidade. Porque ele não tem essa fraqueza mais. Assim como nós, que pelo menos se a gente tem juízo, né? Não vamos colocar uma babá para tomar conta de um filho nosso, se ela também é uma criança e não tem nenhuma responsabilidade, a gente não vai fazer isso. Deus muito menos vai colocar na nossa vida para nos proteger, um espírito igual a gente, com as mesmas inferioridades. Que conselho pode me dar? Nenhum. Que conselho eu posso dar para uma amiga, se eu tenho a mesma inferioridade dela? Que moral eu vou ter para falar, você não faz isso, eu também faço? Então, se nós não podemos fazer, muito menos Deus. A gente tem mania de achar que a gente até faz mais coisas mais certas que Deus, né? Então, não é por aí. Então, esse dever de indicar são as duas questões desse assunto, a afeição dos espíritos, e dando continuidade, anjo da guarda, que é um carinho só esse assunto para nós, né? Muita paz para todos.